pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar por um breve instante. Caros irmãos e queridas irmãs, uma alegria rezar esta missa do 15º domingo do tempo comum com os senhores e as senhoras. É uma alegria retornar a esta casa. Acabamos de escutar na segunda leitura São Paulo nos relembrar, nos recordar de uma realidade que precisa ser lembrada, recordada por nós todos os dias. Desde o primeiro momento em que levantamos os nossos leitos, nós precisamos recordar desta frase que inicia a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, nesta missa. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparado com a alegria que deve ser revelada em nós. Isto deve ser para nós uma alegria, deve ser para nós já um sinal de esperança, ao menos. Ou seja, todos nós passamos em algum momento da vida por situações que não esperaríamos passar em nenhum momento da vida. E, no entanto, por vezes, sentimos-nos abatidos, chacoalhados para lá e para cá, com algumas realidades que nos faz, por vezes, sofrer. O sofrimento faz parte da realidade humana. O permanecer no sofrimento, não. Mas, vez ou outra, nós seremos visitados pelo cadinho do sofrimento, seja ele qual for, grande ou pequeno. Nós todos, em algum momento da vida, vamos passar por algo que vai nos causar um sofrimento. O segredo está em como eu atravesso esta realidade, como eu vivo esta realidade na minha vida. Vivo crendo que há uma alegria que não deve ser comparada com este sofrimento e que esta alegria me espera, me aguarda? Ou vivo triste, cabisbaixo, murmurando, descrente, sem fé de que este momento, esta situação irá passar? São Paulo, além de nos exortar e nos recordar, nos apresenta a própria vida como sinal, como luz, na qual nós podemos ser guiados, imitar. São Paulo foi aquele que aprendeu a viver dentro da realidade do sofrimento. Basta nos ver e nos interessar um cadinho mais para aprender um pouquinho sobre a vida de São Paulo e vamos ver o quanto este homem sofreu, mas soube viver os sofrimentos. Dando um pulo para o Evangelho que acabamos de escutar, que de alguma forma conversa com a carta de São Paulo, nós ouvimos aqui São Mateus nos apresentar uma das mais belas homilias de Nosso Senhor Jesus Cristo. O padre poderia fechar o livro sagrado e tocar o rito da missa, continuar com a missa. São poucos os evangelhos que nós ouvimos Jesus falar em parábolas e depois voltar e explicar. Voltar e fazer uma homilia, podemos dizer assim. E por isso, nós poderíamos fechar o livro
e seguir com o rito. Jesus foi claro, minha gente. Falou no início em parábolas, falou do semeador, falou da semente, falou do terreno, e depois, ao ser interpelado, ao ser interrogado por um dos seus, ele continua já ali a explicar, até inserir uma explicação sobre a parábola do semeador. Mas, antes de chegarmos na parábola e na explicação de Jesus relacionada à parábola do semeador, nós ouvimos Jesus falar do escutar, do ver. Veja que é necessário, de fato, saber escutar a palavra de Deus, saber ouvir a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, lemos, porque precisamos enxergar, e por isso nosso Senhor também fala deste sentido. Ouvimos, enxergamos, mas não ouvimos e nem enxergamos. Entenderam, né? Tantas vezes ouvimos a palavra de Deus, tantas vezes ouvimos e não entendemos nada, ou não fizemos nenhum tipo de esforço para fazer com que esta palavra seja acolhida, como nosso Senhor acabou de nos revelar, no coração, e por isso foi travada a possibilidade destes que estavam a ouvir Jesus de entender o que ele estava a dizer. E como se não bastasse, nosso Senhor nos alerta de uma realidade: aquele que tem, terá ainda mais, e aquele que não tem, até o que não tem será tirado. Nós podemos entender isto como uma resposta, uma fala dura de nosso Senhor. Que dureza de Deus! Que dureza! Até o que não tem será tirado. Como isto? É justamente por causa do coração endurecido. O coração, quando está endurecido, ele se mantém longe da graça e da presença de Deus. Ele se mantém longe daquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. Caros irmãos, nós, ao ouvir que aqui Jesus nos explicar a realidade da parábola do semeador, nós podemos tomar aqui qualquer uma destas cenas, destas realidades. Nós podemos nos perguntar hoje, aqui nesta Santa Missa, qual terreno eu tenho sido? Qual terreno meu coração tem sido para Deus? Qual terreno? Não precisa responder para o padre. Respondam para vocês mesmos, para aquela verdade que só você e Deus conhecem. Respondam para vocês. Qual é o meu terreno? Avalie agora. Eu tenho sido o terreno que à beira do caminho todo mundo passa e nada ali se cria, se mantém de pé, se mantém seguro, prospera. As aves vêm e levam as sementes que são lançadas ali. Eu tenho sido o terreno pedregoso que, ao fazer um retiro, ao fazer uma experiência boa no final de semana com Deus, saio animado, feliz, desejoso de evangelizar até nas terras que estão em guerra, levar a boa nova de Jesus. Mas basta vir uma tempestade, basta vir um vento contrário e eu já pulo fora, como Jesus nos recorda. E eu já esqueço, as minhas raízes não estão profundas, e por isso o sol, quando é mais quente, a tempestade que me vem, eu abandono Jesus. Eu deixo esse Jesus de lado e vou tocar a minha vida da minha forma.
Eu prefiro continuar sendo um terreno pedregoso. Eu não dou o passo de ajudar aquele que está a semear a limpar as pedras, tirar as pedras, para que ali, no lugar daquelas pedras, seja acolhida uma boa terra, na qual a semente que nosso Senhor, porventura, vir plantar, tenha raízes mais profundas. Quais são as pedras que estão neste solo pedregoso do meu e dos vossos corações, que precisa ser lançada fora? Não sei se já viram, ao menos nas redes sociais, como é o trato no campo com a terra. Se quero plantar em um terreno e ali encontro pedras, o que é que eu faço? Primeiro eu preciso limpar, recolher o máximo possível das pedras, retirar, trabalhar com a terra e depois lançar a semente, para que ela possa dar os frutos adequados, os frutos que eu quero colher ali. Quais são as pedras que em nosso coração se encontra ainda, que precisa ser lançada fora, para que Jesus ali, com a semente da sua palavra, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, possa colher os frutos que Ele deseja colher em nossas vidas? Existe um outro terreno que Jesus nos apresenta, o terreno que contém muitos espinhos. Este terreno é um dos terrenos mais perigosos, pois este sufoca a semente. Ela até cai, ela até é protegida inicialmente dos pássaros, porque os pássaros não conseguem adentrar ali entre os espinhos e comer a semente. Mas chega um momento que a ilusão da proteção que aquela semente vivia é rompida, porque aquilo que seria a sua proteção inicial se torna a sua destruição. Os espinhos sufocam. Faço mais uma pergunta aos senhores e às senhoras: quais são os espinhos que estão a sufocar esta semente que Deus está a plantar em vossos corações? Quais são os espinhos? O desejo de ter e ter e ter. O desejo de ser visto, de ser aclamado, de ser aplaudido, de ser benquisto. O desejo de possuir bens de formas desordenadas. O desejo de ser amado a todo custo. Estes são alguns dos espinhos que sufocam a semente que Jesus está a plantar no meu e nos vossos corações. É preciso que nós tenhamos a coragem de limpar o terreno. Volto a trazer mais uma imagem desta realidade. Quando pegamos um terreno que está cheio de espinhos e precisamos plantar algo, nós precisamos entrar com foice, facão, machado, enfim, todas essas ferramentas, cortar os espinhos, queimar os espinhos, ou seja, exterminar os espinhos, arar a terra e aí depois plantar. E depois de termos plantado, parou por aí? É só deixar que a semente vai se virar? Não, meus amigos. É preciso cuidar, é preciso regar, é preciso vigiar para que as aves não venham, para que as formigas não comam. E no nosso caso, no terreno do nosso coração, é preciso cuidar para que o inimigo de Deus não venha roubar a semente que foi plantada, roubar os frutos que nosso Senhor quer colher em nossos corações. Sussurrando em nossos ouvidos, o inimigo de Deus vem tentar roubar tudo aquilo que Deus quer colher no solo do nosso coração. E vejam como, se não bastasse estas realidades, nosso Senhor apresenta aquilo que seria o terreno ideal.
E veja como nosso Senhor é generoso para conosco. Ele, ao nos apresentar o terreno ideal, a semente que caiu em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, e eis a cereja do bolo. Um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. Nosso Senhor se conforma com a quantidade que você pode dar, contanto que você ofereça os frutos que Ele quer colher. Se você pode dar 30, dê os 30 frutos que nosso Senhor quer colher, frutos de virtude, de amor, de generosidade, de santidade. Se você pode dar 60, dê os 60. E se você pode dar os 100 frutos, dê os 100 frutos. Padre, quem deu 30 é maior do que quem deu 100? Vocês todos já sabem que a dinâmica de Cristo não é a dinâmica do mundo. O modo com que Cristo olha para nós, com que Ele nos julga, como Ele nos trata, não é a dinâmica do mundo. Nós já sabemos. A cruz nos apresenta isto. O nosso pecado, a nossa dívida era grande e não tínhamos com o que pagar. E Jesus generosamente veio e pagou. Assim se dá nesta apresentação desta parábola que Jesus nos apresentou hoje. Preparemos, nos esforcemos um bocadinho mais, um pouquinho mais, para ao menos, desejando dar os 100 frutos. Mas se porventura o teu terreno só puder dar 60, 30, dê aquilo que Ele quer colher, a quantidade que Cristo quer colher em sua alma, sua vida, no teu coração. Que o nosso terreno seja um terreno fértil, fecundo, e que possamos sempre contar com os auxílios dos santos e da nossa Mãe, a Virgem Maria. Pensemos sem cessar a ela, a esta bondosa Mãe, a esta Senhora do solo fértil, que nos auxilie nesta jornada, nesta luta, por preparar o terreno do nosso coração, para que Deus ali possa semear o que Ele quer semear e colher os frutos que Ele deseja colher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.